E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero tratar um pouco deste assunto, com esse tema. Somente a Igreja Católica vem dos apóstolos e de Jesus, É preciso a gente ter isso, é claro, nesses dias, que a gente está passando. Com tanto relativismo, com tanto falsos pastores, fundadores de outras igrejas, de criadores de religiões, Então é preciso a gente ter claro, principalmente, é lógico, que eu estou gravando aqui, a intenção primeira, é oferecer aos católicos, que estão distraídos na fé, oferecer um material para que eles não esmoreçam, não se deixem levar pelos falsos profetas, pelas seitas. Então, esse é o intuito aqui do vídeo, do canal. Então vamos tratar desse assunto. Somente a Igreja Católica vem dos apóstolos e de Jesus. Eu estou utilizando aqui um texto do livro do professor Felipe Aquino. O nome do livro é Porque Sou Católico, na página 75. Para quem quiser aí, adquirir esse livro, eu indico, com toda certeza. O texto diz o seguinte, falando aqui sobre a nossa Santa Igreja, a sucessão apostólica. Vamos ao texto. O que garante a unidade da Igreja Católica e sua continuidade até hoje é a sucessão apostólica. Desde os primeiros apóstolos escolhidos diretamente por Jesus. Que coisa, interessante, que coisa bonita. Os apóstolos escolhidos diretamente por Jesus. Muito cedo a Igreja tomou consciência de que a sua identidade e missão estava ligada e dependia do colégio dos 12 apóstolos e seus sucessores, os bispos. Então a gente vai vendo que é muita coisa, é um estudo muito profundo. Discípulos, apóstolos escolhidos diretamente por Jesus, e que a igreja logo cedo entendeu, teve essa consciência de que dependia desse colégio dos 12 apóstolos e de seus sucessores, os bispos. E a gente vai entender isso ao longo deste vídeo. Quando nos primeiros séculos surgia uma doutrina nova, às vezes uma heresia, o critério do discernimento era o da apostolicidade. Esta doutrina está de acordo com o que ensinaram os apóstolos, está em conformidade com o que ensina a Igreja de Roma, onde foram martirizados Pedro e Paulo. Então veja que coisa, a fonte, de onde veio a nossa fé. Então eles tinham esse critério de discernimento, Essa doutrina que apareceu nova, esse ensinamento está de acordo com o que ensinaram os apóstolos, está em conformidade com o que ensina a Igreja de Roma. Veja que interessante, onde foram martirizados Pedro e Paulo. Então, essas eram as perguntas mais importantes para se chegar ao discernimento. Isto porque os apóstolos foram as testemunhas oculares do Senhor e dele receberam diretamente tudo o que ele ensinou. Então veja a importância disso, Por que a sucessão apostólica? Por que dar crédito aos apóstolos? Porque eles foram testemunhas oculares. Então quando você vai conversar com alguém que é testemunha ocular daquilo ocorrido, que está próximo da fonte, esse alguém tem mais credibilidade. Vamos continuar aqui a nossa leitura, que você vê uma coisa muito interessante, O livro do Apocalipse revela a igreja na sua glória futura, simbolizada como uma bela cidade celeste construída sobre 12 pedras fundamentais, nas quais estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 12 ao 14. Continuando aqui. Essa revelação que São João teve da igreja ensina-nos, através dos símbolos da figura apocalíptica, a realidade da igreja. O mais importante é notar que os 12 fundamentos, alicerces da muralha, trazia
os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isto mostra que neles está edificada a igreja, como disse São Paulo, né, aos Efésios. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2, 20. Sem os apóstolos, bispos de hoje, não existe a igreja. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, testemunhas dos ensinamentos e da ressurreição de Cristo. Aqui, meu irmão, é muito interessante esse texto, né? Quer dizer que sem os apóstolos, os bispos de hoje, não existe a igreja. Quer dizer que os bispos são sucessores dos apóstolos, testemunhas dos ensinamentos e da ressurreição de Jesus. Então veja, os apóstolos, por sua vez, são testemunhas oculares. Os bispos são testemunhas dos ensinamentos e da ressurreição de Cristo. Eles, estabeleceram os princípios básicos para toda a vida da igreja, o credo e a tradição apostólica. Cada um deles tinha jurisdição sobre as comunidades cristãs fundadas. Logo no início da igreja, vemos São Pedro na Capadócia, na Bitínia, no Ponto, na Samaria, em Antioquia e, por fim, em Roma. São Paulo em Filipos, Éfeso, Corinto, Atenas, Tessalônica, Chipre, Creta, Roma. Os apóstolos ordenaram bispos, seus sucessores, para que a igreja cumprisse até o fim dos tempos a missão que Jesus lhes confiou. Então veja que interessante, né? Quer dizer que a gente vai moldando, a nossa fé. Né? Quer dizer que os apóstolos ordenaram bispos, seus sucessores, para que a igreja cumprisse até o fim dos tempos a missão que Jesus lhes confiou, que está lá em Mateus 28, 18. Essa missão de Cristo só foi possível chegar até nós, e só é possível chegar até o fim dos tempos, com essa sucessão apostólica. Porque daí você tem certeza, Você tem certeza que veio lá de Cristo, que não veio de um atravessador. Os bispos da igreja hoje são cerca de 4.200. Aqui tem esse número, mas deve ser atualizado. Os bispos da igreja, embora não tenham sido testemunhas diretas da ressurreição de Jesus, no entanto, pela sucessão apostólica, participam do colégio dos apóstolos. Olha aí, que coisa bonita, Quer dizer que os bispos de hoje não foram testemunhas oculares, mas eles são testemunhas do ensinamento dos apóstolos. E assim por diante. Veja só que coisa interessante, Quer dizer que, embora não tenham sido testemunhas diretas da ressurreição de Jesus, no entanto, pela sucessão apostólica, participam do colégio dos 12 apóstolos. Um bispo novo é ordenado por 3 outros, que por sua vez foram ordenados por 3 outros, e assim por diante. Nesta cadeia, chegamos até os apóstolos de Jesus. O mesmo se dá com o Papa de hoje. Se formos voltando, chegaremos a Pedro, a quem Jesus escolheu. Isto, meu amigo, só existe na Igreja Católica e se chama sucessão apostólica. É o que garante a originalidade e a autenticidade. Eu já disse algumas vezes, aqui no canal, eu só sou católico por causa disso. Por causa dessa autenticidade, dessa originalidade, da fé católica. Ela veio dos apóstolos e os apóstolos veio de Cristo, e Cristo de Deus. Isso é fato inegável. Negar isso é querer permanecer no erro, É querer fazer chacota, é querer fazer zombar de Deus, e da história. Veja, reveja o vídeo, reveja esses escritos para você fazer a sua análise, somente a Igreja Católica veio dos apóstolos e de Jesus. E ponto, final.
A importância da sucessão apostólica é para a gente saber que estamos ligados, né, ligado à fonte. Os apóstolos foram, né, testemunhas oculares e os bispos são testemunhas disso, testemunhas dos ensinamentos da ressurreição de Jesus. Olha só que interessante, né? Os apóstolos, escolhidos diretamente por Jesus Cristo, testemunhas, né, oculares, ordenaram bispos, né, seus sucessores. Então, meu amigo, não tem para onde, né, ir. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Cristo, né? Somente a Igreja Católica vem dos apóstolos e de Jesus Cristo. Os apóstolos, né, ordenaram esses bispos que são testemunhas dos seus ensinamentos. E assim por diante, né, até chegar nos dias de hoje. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis mostrar para você. Nesse livro, né, do professor Felipe Aquino, né, o livro Porque Sou Católico, né, a partir da página 75. Se você não é inscrito também nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, deixa o joinha para fortalecer aí o nosso canal, né, compartilha aí com os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.